nosso contato agora dentro do programa Rede Jur News é com o Dr. Eduardo Lemos Barbosa, ele que é presidente da Comissão de Responsabilidade Civil da OAB Federal, presidente também da Comissão de Responsabilidade Civil da OAB do Rio Grande do Sul, diretor da Escola Superior da OAB aqui do Rio Grande do Sul e mestre em Direito pela Unisc, com dissertação apresentada na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. E a nossa pauta de hoje é sobre o valor das indenizações no Brasil. Doutor Eduardo, é um prazer tê-lo aqui no Rede Jur News. Olá, o prazer é todo meu, Antônio, e falar para a Rede Jur News aqui, para todos os espectadores de vocês aí, que realmente tem bastante interesse aí no direito, e é muito interessante o programa de vocês, sem dúvida. Muito bem, doutor. Em relação a essa questão, a nossa pauta de hoje, valor das indenizações no Brasil, o que a gente pode antecipar sobre as mudanças na legislação trabalhista aqui no Brasil? Perfeito. Bem, fazer um breve arrazoado aqui para não ser muito extensivo e ser mais objetivo. Na reforma trabalhista de 2017, né, na minha opinião, né, de muitos, uma reforma nefasta aos interesses, principalmente do trabalhador, ela foi colocar um artigo 223G que diz o seguinte, que é um tabelamento do dano moral. Incrível que pareça, uma situação já inconstitucional de 30 anos atrás na lei da imprensa, voltou com quase o mesmo texto para essa lei, para esse artigo. O que diz esse artigo? Que, dependendo da infração, a condenação que vier a ocorrer em relação ao dano moral será em até 50 vezes o salário do trabalhador, no caso de morte. Vamos falar de morte, tem uma dosagem, mas vamos fulcrar na morte. Ou seja, se, por exemplo, lá aquele desastre horrível lá da Vale, lá há 4 anos atrás, lá em Brumadinho. Se eu ganhava R$10.000 por mês, é aquela lava que veio e causou a morte, nesse exemplo, digamos que eu fosse casado com um filho, minha viúva e meu filho teriam direito a 50 vezes o meu salário, 50 vezes 10, 500 mil. Cada um deles poderia pleitear na justiça até 500 mil, certo? Se outra pessoa também morreu lá na Vale, ganhava 2.000. Isso é um exemplo até bem real, né? Ganhava R$2.000, morreu da mesma maneira, com aquela lava horrorosa, e faleceu. Também tinha uma mulher e um filho. Essa mulher e esse filho só vão poder pleitear até 50 vezes o salário dele. Ou seja, nesse caso, seria 100 mil para a mulher e 100 mil para o filho. Vejam que a vida, pela reforma trabalhista, ficou definida. A indenização ficou definida por quanto você ganha. Se você ganha bem, você vai ganhar mais do que quem você ganha menos. O que é um absurdo assim, ontológico, uma situação bizarra e que está tentando ser corrigida como? Através de uma ADI, Ação Declaratória de Constitucionalidade 6069, ingressada pela OAB Federal em fevereiro de 2020, para excluir esse artigo dessa reforma. Ela entramos em cassação. Aliás, várias outras entidades entraram junto, a MATRA, a Associação de Juízes, né, magistrados e outras instituições. E isso foi com o pedido liminar por ministro Gilmar Mendes. Ele, em princípio, definiu, dizendo que aquilo seria só um critério digamos assim, para o juiz se guiar, mas não uma obrigatoriedade. Então, já não serve, né? Pelo menos ninguém fica escravo daquele artigo ali. Embora muitas ações que a gente fez, até muitos juízes não estão acolhendo esse artigo aí, pela inconstitucionalidade que ele é. E agora, já me adiantando, já explicando, ele essa ação está com o ministro, foi pedido vista nessa sessão de julgamento de outubro de 21, depois do voto do ministro Gilmar Mendes, que seria já no sentido favorável, né? Porque, embora não declarasse inconstitucional o tabelamento, liberou o magistrado para fixar, né, conforme bem entendesse. E agora está concluso com pediu visto o ministro Nunes, né? Então está com ele esse processo e nós estamos interagindo aí com o presidente da OAB, o Simonetti, para conseguir que o ministro vote favorável também.
Perfeito. E também sobre as mudanças, doutor, agora na instância civil, o que a gente pode destacar? Bem, Antônio, na instância civil, também, lamentavelmente, às vezes, mudanças que a gente gosta que as mudanças venham, mas elas têm que vir para melhorar, né? Mudanças virem só porque é mudança, não. Mais um erro aconteceu na alteração do Código de Processo Civil de 2016. Quase, né? Ao mesmo tempo da trabalhista, também no civil, o Código Civil determinou que, no artigo 292, inciso 5º, definiu que o dano moral tem que ser quantificado na petição inicial do advogado. Ou seja, se eu entrar com uma ação de indenização, vamos lá para um exemplo que fica mais fácil para todo mundo entender. Eu sou advogado também de uma viúva e de um filho que perdeu o marido num acidente aéreo, certo? Que valor eu vou pedir de dano moral da indenização dele? Claro, quanto vale uma vida? Agora estou falando muito sobre isso. Mas não tem valor fixado. Há vários critérios, não tem eu ia dizer vários critérios, depende do processo. O juiz não dá para o advogado, eu vou querer colocar, sei lá, 500 SM. Digamos que é o teto aqui do Brasil de indenizações do máximo, a maior parte é 500 SM. 500 SM que eu digo é salário mínimo, que o dano moral é fixado em salários mínimos, né? Então, 500 SM. Mas se eu colocar isso, não quer ter jurisprudência de menos, de bem menos. E aí como é que fica? E se eu botar, o juiz vai ter que fixar o valor da causa vai ser 500 SM, e se eles não tiverem assistência judiciária gratuita, vão ter que pagar as custas, já que o dano moral é tão subjetivo que só ao longo de um processo, com a instrução, com várias provas, laudos psicológicos, inclusive dos familiares, é que vai poder o juiz arbitrar o valor, e não o advogado no começo da ação. Isso tem aí até dificulta o acesso à justiça, que as pessoas ficam com medo de colocar um valor alto, que seria o valor de uma morte, que já é difícil mensurar, não tem nem na jurisprudência de nenhum órgão julgador tem um consenso, não tem consenso, e eu acho que nem pode ter lá muito consenso, porque depende de cada caso, é um caso, né? E agora fica o advogado escravo de quantificar esse valor, correndo os riscos todos, né? Daqui a pouco eu coloco, até aconteceu um julgamento agora, dia 6 de setembro, do STJ, da quarta turma, o ministro Antônio Carlos, onde houve um pedido de uma condenação por dano moral de 2 milhões e no final ganhou 50 mil. E aí, como é que faz? Aquela parte, 2 milhões para 50 mil, decaiu, aí 1.950.000, aí você vai ter que pagar o advogado da outra parte, sobre um percentual sobre essa parte que decaiu? Não. Nesse exemplo, não, porque tem uma súmula 326 do STJ que diz que não existe compensação de honorários em dano moral. Então, até quem fez esse artigo se esqueceu dessa súmula. Então, gente, é uma confusão também feita na área civil, que também estamos com um projeto dentro do Conselho Federal da OAB, que deve ir a qualquer momento uma sessão de votação para derrubar esse artigo e que permaneça genericamente. Você bota um valor estimativo ou um valor que depois o magistrado vai fixar ao longo do processo, e não o advogado, com essa cruz, ter que fixar um valor que já é difícil para quem julga definir o valor, e ainda mais para quem entra com uma ação colocar esse valor. Como eu disse, se você coloca o valor da causa, tem N consequências sobre o valor da causa. Então, é injusto, é dificultar o acesso à justiça, e isso também tem que ser modificado, nós estamos trabalhando nesse sentido. E a chance desta alteração, desta correção, doutor, pela sua experiência? Pois não. Antônio, olha, a jurisprudência é muito dinâmica, né? A responsabilidade civil, né, que é o capítulo do direito que trata de indenizações, que fala de danos, né, materiais, morais, estética, etc., ela é um capítulo do direito que trabalha em conexão direta com jurisprudência. Talvez seja o campo do direito onde mais a jurisprudência influencia. Isso ao longo do tempo, né? Não só no Brasil, isso ao longo da história. A responsabilidade civil, o berço da responsabilidade civil é na França, né? E lá que nasceu praticamente, até antes do Código de Napoleão, de 1805, nasceu a responsabilidade civil, o dever de indenizar, a responsabilidade objetiva e etc. Sim, eu diria que sim, com certeza. Aliás, no projeto que nós fizemos lá na OAB Federal, por que na OAB Federal? Para depois ter consolidado lá na OAB Federal, a OAB Federal vai, através de algum deputado, digamos assim, ou deputada, colocar isso no projeto de lei para derrubar esse artigo. Porque tem um outro artigo, 324, que prevê que quando você não puder fixar um valor para alguma ação, você pode pedir
um pedido genérico, sem necessidade de quantificar. Você entende? Então, tem essa possibilidade no código, um artigo acima desse, o 324, disse isso, e o dano moral é uma questão impossível quantificar. Não tem como eu dizer. Entende? Por isso que eu falo quanto vale uma vida. Ainda mais difícil você dizer na inicial, nem consenso jurisprudencial tem. Tem casos de morte aí por acidente aéreo, que eu te mostro uns 50 de 200, uns 100 de 300 salários mínimos, uns outros 100 de 400, enfim. É muito subjetivo, não tem como você fixar na inicial. Eu acho que qualquer até leigo percebe a dificuldade. Então, mais um artigo nefasto desse novo Código de Processo Civil, entende? Mais um, não quero ser tão crítico, mas é um artigo que jamais poderia ter pertencido a essa alteração do CPC. E, aliás, nesse aí, outros doutrinadores também me acompanham, como Flávio Tartucci, o ministro Paulo de Tarso São Severino, poderia ficar Sérgio Cavalieri, Misael Montenegro, podia ficar aí citando vários. Só que a advocacia do dia a dia vem sofrendo com essa obrigação de colocar dano moral, embora que também vários juízes sensíveis a isso têm acolhido pleitos que colocam ali que a possibilidade de não fixar. Alguns juízes acolhem isso e liberam esse encargo do advogado. Última questão, doutor Eduardo. Em relação a outros locais do mundo, como é que é definido o valor dessas indenizações, né, em relação ao Brasil? Olha, Antônio, também é temas aí das minhas palestras, de artigos. Eu digo para você o seguinte, é lamentável, certo? Que os valores das indenizações do Brasil, sabe? É lamentável que, inclusive, agentes causadores milionários, empresas milionárias, principalmente no acidente de trabalho, né, quando o trabalhador morre lá dentro, é responsabilidade objetiva, aquele que não precisa fixar a prova, né? Eles têm que dizer que excluir ou colocar na culpa do trabalhador que faleceu trabalhando, para não pagar a indenização. É o único caso. Se a vítima deu causa, ou um fato excludente, ou um fato tipo um fenômeno climático, enfim. Do contrário, é da empresa a obrigação de pagar. E a gente vê decisões aí inacreditáveis aí de famílias aí que perderam o pai, /marido, /provedor da causa, e a gente vê juízes aí, tribunais decidindo que para a viúva vai pagar aí 50 mil, 100 mil reais de indenização por dano moral, entende? Contra a empresa que fatura bilhões de reais, eles condenam essa empresa a pagar, depois de anos, né, a pagar ainda 50, 100 mil, valores irrisórios, valores aviltantes para famílias que perderam seu ente querido. Então, aí numa luta desesperada na justiça. É como eu digo, a balança sempre é assim. Ó. De um lado, a empresa continua trabalhando com as portas abertas da mesma maneira, nada mudou para ela. E do outro lado, a família destruída emocionalmente e muitas vezes também financeiramente, que perdeu o seu provedor de casa, o seu pai e seu marido. Entende? Mas nada disso, na maior parte, sensibiliza o judiciário, que na maior parte também, não é todos, mas muitas vezes coloca valores baixos, valores muito baixos, entende, de indenização. Como você colocou, como é que é em outros lugares do mundo? Olha, vão me dizer que tem valores menores? Tem, lá na Nicarágua tem aonde? Na Bolívia, lá tem mesmo valor menor, né? Mas em outros países mais evoluídos, como Estados Unidos, como Europa, Canadá, são valores muito mais altos. Eu poderia citar aqui várias indenizações aí, entende? De valores muito mais altos. É outro sistema jurídico, Eduardo, aqui é o Civil Law, lá é o Common Law, né? O Common Law é um sistema jurídico dos países anglo-saxões que é baseado mais em jurisprudência. E aqui a nossa é mais em códigos, em artigos, em legislativos, entende? Mas isso não impede, isso não está proibido no julgador dar uma indenização mais condizente. Entende? Não está proibido. E o pior, por que a indenização é alta? Não é só para fazer justiça para a família, mas também tem um caráter persuasório e pedagógico de evitar que a empresa volte porque geralmente é por falha da empresa. É por falta de zelo, falta de prudência, imperícia, entende? Que morre o trabalhador. E aí eles, com uma condenação alta, eles acabam modificando. Eles fazem o seu processo interno e corrigem as falhas. Agora, com essas divulgações, com essas indenizações baixas, por isso que o Brasil é um dos campeões de acidente de trabalho com morte no mundo. Não é à toa que acontece isso.
Por quê? Porque um dos motivos é que as legislações, os valores são baixos. O agente causador ele não se sente punido, ele se sente à vontade de permanecer com aquele processo fraco de zelo e de falta de prudência, porque quando vier a condenação lá na frente, lá anos depois, vai vir baixa. Entende? Então, essa é a realidade da vida das indenizações no Brasil na esfera trabalhista e no civil também não muda muito. Muito bem, importante reflexão, doutor Eduardo. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Antônio, a todos aí os espectadores, e estamos aí também sempre à disposição aí para trocar ideias com indenização. Tem minha rede social aí, Instagram e e-mail, né? Talvez vá aí depois aí na barra aí para quem quiser debater isso, trazer comentários e trocar ideias, nós estamos à disposição sempre aí, tá bom? Tá bom, muito bem, muito obrigado. Então aí, o contato com o doutor Eduardo Lemos Barbosa, presidente da Comissão de Responsabilidade Civil da OAB Federal, mais uma grande atração aqui no nosso programa Rede News. Você acompanha o trabalho e a atuação da Rede Jur nas nossas redes sociais. Este foi o programa Rede Jur News, uma realização da Rede Jur, Associação Internacional dos Escritórios de Advocacia Empresarial. É o direito empresarial ao alcance de todos. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.